A todos nossos amigos ouvintes do vlog do Cônjuge Lopes Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. E também dê o like, divulgue os vídeos. Gostaria de fazer um comentário a respeito de um vídeo publicado no YouTube que envolve o nome do Olavo de Carvalho, cujo título é Olavo de Carvalho, Doutrina Social da Igreja, Catolicismo e Liberalismo. E uma coisa que me chama a atenção muitas vezes na ideologia do Olavo, ou nas ideologias, porque muitas vezes o Olavo era uma pessoa bastante contraditória nas suas explanações, é que muitas vezes o Olavo parecia assinar cheque em branco para todo mundo. Ele assinava cheque em branco para os tradicionalistas, católicos, para o outro tipo de tradicionalismo esotérico, pelo qual ele fez parte, inclusive quando ele foi muçulmano, e muito pouca gente sabe disso. E ao mesmo tempo também ele foi muito parcamente um defensor também do liberalismo, pelo menos o liberalismo econômico e o americanismo. Mas vejam que esse aspecto americanista liberal dele tem muito a ver com a influência da chamada ideologia neoconservadora, que preconizava justamente essa ideia de expansão do capitalismo liberal e mesmo da democracia norte-americana, do modelo norte-americano para o mundo, né? Mesmo que fosse a base da porrada. E os neoconservadores são muito mal afamados nos Estados Unidos justamente por isso, porque em nome da democracia e do liberalismo, eles partem do postulado de que esse modelo democrático liberal tem que ser imposto, inclusive, na base das armas. Ou seja, o mundo tem que ser a imagem e semelhança do poder político, ideológico, militar e cultural norte-americano. E eu penso que o Olavo de Carvalho siga muito esse ponto. E se nós observarmos muitas vezes o remodelamento da direita brasileira, basicamente é uma direita neoconservadora. Até mesmo nas táticas sujas do neoconservadorismo, que implicam, inclusive, essa história de guerra cultural, disputa de espaços, é como se fosse uma espécie de contra-revolução passiva, se é que podemos dizer assim, porque eu acho que, na verdade, a ideologia neoconservadora é bastante revolucionária, uma vez que preconiza a imposição da democracia liberal através de até um círculo de intimidação, ignorando, inclusive, as tradições de vários povos, de vários países, enfim. Mas eu gostaria de comentar a relação de Olavo de Carvalho com a doutrina social católica e até que ponto o Olavo de Carvalho sempre foi muito incongruente com relação ao pensamento católico. Vamos ouvi-lo. Esses dias nós estávamos conversando aqui até com o Padre Zé Eduardo sobre a questão, vamos dizer, da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja está atrasada em 4 séculos a respeito da modernidade, porque no século XIX todas as tentativas de formulá-la baseavam muito na noção, vamos dizer, do Estado cristão, quer dizer, o Estado como braço da Igreja e, portanto, caindo de algum modo em algum dirigismo estatal centralizador. Veja uma coisa muito interessante. Ele critica a doutrina social católica por 2 pontos. Primeiro, porque ela estaria, por assim dizer, anacrônica ou atrasada em relação a um determinado tipo de progresso político e social que pode ser representado pelo liberalismo. E o outro ponto é ele afirmar basicamente que a defesa de um Estado católico ou de uma sociedade católica é basicamente um direcionamento da doutrina política católica a um centralismo estatal. Aqui nós temos 2 premissas que são erradas, são falsas. Preliminarmente, a ideia de um Estado católico não leva necessariamente a um centralismo estatal católico. Pelo contrário, o que nós devemos entender é que a Igreja estava acuada com uma revolução, que é a Revolução Liberal, que tentava alijar justamente o papel tradicional da Igreja, tanto na sociedade civil, se podemos dizer assim, talvez esse termo seria mal empregado, mas tanto na sociedade como na política. Ou seja, a defesa de certos postulados sociais e dentro de como o Estado e a Igreja deveriam se relacionar, na verdade, obedecem a elementos estritamente tradicionais.
E vejam que a doutrina social católica não prega necessariamente um estatismo ou um centralismo estatal. É justamente o contrário. O liberalismo preconizado pelo Olavo, como também preconizado pelos seus entusiastas no século XIX, é que de fato defendia um centralismo estatal. Evidentemente que a igreja, acuada pelos ataques do liberalismo, se enveredou, talvez por uma posição tanto, por assim dizer, uma terminologia imprecisa, reacionária, digamos assim, justamente porque houve por parte do Estado liberal uma tentativa de usurpação dos direitos da Igreja Católica. E não somente usurpação, como também um processo de centralização do poder dentro de uma mentalidade do Estado laico e dentro de uma mentalidade cultural e ideológica de um radicalismo naturalista no âmbito da sociedade e da cultura. Então nós temos aqui dois aspectos que eu acho que o Olavo não foi muito feliz nessa declaração. Preliminarmente, a igreja tem que se adequar ao quê, afinal? Adequar à modernidade? Adequar ao liberalismo? E é estranho que o Olavo de Carvalho fale dessa inadequação da igreja com a realidade política social moderna, mas ao mesmo tempo, como ele assinava cheque em branco para todo mundo, defendia justamente aqueles grupos tradicionais católicos que são preconizadores desse modelo que ele mesmo critica. E aqui vemos uma contradição completamente absurda, diga-se de passagem, porque ele não está se dando conta dos aspectos e dos dilemas que a igreja estava lutando por conta da revolução liberal que estava usurpando os direitos da Igreja Católica. E vejam que a tradição da doutrina social católica não é necessariamente uma tradição estatista. Muito pelo contrário. A ideia do princípio da subsidiariedade da Igreja parte da premissa de que o Estado, longe de absorver os espaços comunitários intermediários, é justamente o contrário. A Igreja, o Estado e os outros corpos intermediários auxiliam entre si num princípio subsidiário em que cada força política, cada segmento da sociedade ajuda o outro. Você tem o indivíduo, você tem a família, você tem as associações comunitárias, você tem as entidades autônomas, até chegar no último plano no Estado e depois na igreja, porque a igreja se coloca num plano superior de orientadora, de mestra espiritual desta sociedade. Então nós vemos aqui se é uma questão de desconhecimento ou se era uma questão visivelmente de uma concepção liberal do Olavo, isso fica, né, em aberto. Vamos lá. De onde veio também a própria nebulosidade da palavra liberalismo, na medida que você é contra o liberalismo teológico, você acaba sendo contra o liberalismo econômico também, como é que se diz? Por osmose, assim como o pessoal liberal, partindo da ideia de economia liberal, acaba aderindo de algum modo a um liberalismo teológico também por osmose. Quer dizer, tudo isso é absurdo, é confusão, e a confusão não interessa a ninguém. A confusão é o campo propício de atuação do demônio. Mas até enfatizei aqui muita importância ao trabalho do Alejandro Schaffer, que descobriu que nos séculos escolásticos do século XVI, 2 séculos antes de Adam Smith, já haviam formulado toda a ideia da economia liberal, e eles eram os precursores de Ludwig von Mises. Eu acho que se não houver um diálogo intenso entre os intelectuais católicos e os liberais e libertários, tudo estará perdido. Veja uma coisa interessante. É uma regra comum, até como um princípio de justificação, tentar associar a escola de Salamanca, do século XVI, com a visão do liberalismo austríaco, do liberalismo econômico. E essa tentativa de tentar dissociar o liberalismo econômico do liberalismo político e do liberalismo teológico e até do liberalismo teológico. O problema que o Olavo não se depara é que o seguinte, já que ele citou o Ludwig von Mises, é só ver o que é a praxeologia e como ela é incompatível com a doutrina católica. Justamente porque a doutrina católica não dissocia a moral da economia. E nós percebemos em certas escolas austro-liberais, por assim dizer, e entre os quais até de Mises, e não somente de Mises, mas também o que foi, digamos,
subproduto disso, como por exemplo, sei lá, os libertarians, como ele coloca e tudo, quer dizer, que é uma completa negação da moral católica, que é uma visão completamente utilitarista da economia, baseada tão estritamente nos resultados econômicos, e que esses resultados econômicos, por assim dizer, essas finalidades econômicas, estão até acima de um plano de moralidade, que é inadmissível para a Igreja Católica. Basicamente isso. Existem inúmeras incompatibilidades entre esse termo liberalismo econômico e doutrina social católica, por uma razão muito simples, porque a tendência do liberalismo econômico, dos seus vários liberalismos econômicos, é que eles tendem a dissociar o aspecto econômico do aspecto moral, baseado numa concepção utilitária dos resultados econômicos. Mesmo que esses resultados econômicos ameacem a tradição, mesmo que esses resultados econômicos ameacem a cultura, mesmo que esses resultados econômicos possam causar verdadeiras revoluções econômicas que podem mudar dramaticamente o espaço urbano, possam mudar dramaticamente o espaço político, o espaço moral, o espaço cultural, e nós temos aí vários exemplos, a mass media destruindo a cultura tradicional, né? O secularismo sendo acompanhado por esse liberalismo econômico, uma vez que os princípios do materialismo, por assim dizer, predominam em detrimento da fé religiosa, em detrimento de outros imperativos que são muito mais importantes da economia, etc. Eu poderia até dizer, inclusive, que uma das críticas que eu faço ao liberalismo e ao capitalismo liberal, de fato, é que o problema do liberalismo não é a pobreza. O problema do liberalismo é a riqueza. Alguém vai ficar escandalizado, mas como a riqueza pode ser um problema? Pode ser um problema no sentido de que, quando a vida se objeta apenas numa ética do trabalho, apenas numa ideia de acumulação material, apenas numa ideia de sociedade de consumo, todo o resto se torna supérfluo. E é o que nós vemos na nossa sociedade. A nossa sociedade é a sociedade líquida. Isso é uma concepção que eu empresto, inclusive, de um autor comunista, que é, no caso, o Zygmunt Bauman. E nisso ele está certo. Ou seja, a sociedade líquida é o que? A sociedade do efêmero. É a sociedade do momento. Não existe mais tradição, não existe mais cultura, não existe mais continuidade histórica, não existe mais continuidade naquilo que a gente poderia até emprestar de um autor conservador, de um conservative, chamado Russell Kirk, né? Embora eu particularmente não goste muito dessa ideia das coisas permanentes do Kirk, porque não me parece muito bem definidas. Para mim, as coisas permanentes são ligadas ao espírito e à fé católica, mas enfim. Mesmo assim, esses elementos do capitalismo liberal foram extremamente danosos para a cultura católica. Extremamente danosos no sentido de subverter todo um sentido histórico, todo um sentido moral, todo um sentido dos hábitos, todo um sentido, inclusive, não somente da espiritualidade, mas da própria cultura dos gostos, etc. Hoje em dia a mass media é capaz de modelar gostos, modelar a música, modelar hábitos, costumes sexuais, etc. E tudo para ganhar dinheiro, literalmente. Mas vamos lá. Porque o fato é que só dentro do capitalismo liberal foi que a igreja pôde prosperar em segurança e, na verdade, quando a situação engrossou na Europa, para onde eles correram? Correram para os Estados Unidos. Que absurdo que ele falou. É justamente o contrário. O liberalismo do século XIX, em todas as suas formas, foi profundamente hostil à igreja. E como os Estados Unidos podem ser, na verdade, uma salvaguarda para a Igreja Católica, se nós temos um país protestante, um país que financiou e patrocinou inúmeras revoluções anticatólicas. Eu poderia começar pela destruição do Império Espanhol Português, por exemplo, impérios católicos, e que depois da destruição desses impérios católicos, houve a introdução da maçonaria, houve a introdução dos estados liberais que queriam secularizar a sociedade e amarrar a própria igreja dentro desses estados centralistas que o Olavo critica. Mas só que esses estados centralistas são, em geral, estados liberais. Estados que querem subverter a sociedade através da concentração do poder. Então é absurdo dizer que os Estados Unidos, de alguma forma, apoiam a igreja. Se houve algum subterfúgio, talvez, dos Estados Unidos, vamos analisar no século XX, no plano da Guerra Fria, digamos assim, ou até um pouco antes, talvez seja justamente porque os estados totalitários que surgiram, fascismo, comunismo, etc., eram até piores. Eram, digamos assim, o elemento máximo que o liberalismo chegou no âmbito da concentração do poder estatal.
Porque se nós analisarmos tanto a ideologia socialista como a ideologia fascista, elas têm elementos do liberalismo. São filhas rebeldes do liberalismo. Em que ponto o fascismo é filha rebelde do liberalismo? Nacionalismo, fusão entre povo, Estado e nação. Né? A ideia do nacionalismo, que o nacionalismo é, no sentido moderno, é uma introdução das revoluções liberais. O socialismo tem como aspecto a soberania popular totalitária, né? A soberania democrática do democratismo radical, que provém inclusive de algumas vertentes do liberalismo, entre os quais o jacobinismo, e assim sucessivamente. Então a igreja não teve nada a ganhar com o liberalismo. Isso aí é maluquice do Olavo, mas enfim. Então, senão ele ficar com frescura com relação à economia liberal, isso tem realmente que acabar. Né? Quase 20 anos atrás, escrevi um artigo chamado Capitalismo e Cristianismo, que já dizia isso aí. Até hoje eu não vi o menor sinal de uma iniciativa desse tipo entre intelectuais católicos. Eles ficam se apegando, por exemplo, a ideia de que o Estado é o braço da igreja. Bom, essa ideia surgiu quando fundaram o Império Romano do Ocidente com Carlos Magno. Só que no tempo de Carlos Magno, você pensar em intervencionismo estatal na economia era uma coisa absolutamente impossível. Quer dizer, o próprio, a esfera de atuação do Estado era mínima naquela época. Né? E você transpor a mesma ideia para o Estado moderno, com todos os meios tecnológicos que tem, você acaba no socialismo. E em vez de você ver alguma iniciativa, vamos dizer, de compreensão do liberalismo por parte dos intelectuais católicos, você vê, né, o Papa aí dando força para a teologia da libertação, essas bobagens todas. Né? Quer dizer, você parece que, não tem aquele ditado grego que quando os deuses querem destruir a pessoa, primeiro enlouquece. Então, não sei se são os deuses, deve ser os capetas. Né? Primeiro enlouquece as pessoas e depois as destrói. Veja uma coisa muito interessante. Ele faz uma assimilação entre a aliança Igreja e Estado, né? Como se de repente a Igreja desenvolvesse todos os aspectos técnicos que ele critica no Estado moderno, quando na verdade essa introdução de uma racionalização do Estado e também de controle social dentro do Estado é uma introdução do liberalismo. Isso aí caberia ler um Weber da vida, um Max Weber da vida, para falar o que é um Estado burocrático. E não somente um Estado burocrático, porque a gente tem que entender que a burocracia é uma técnica que não se limita somente ao Estado, mas que também tem na própria livre empresa. A empresa moderna ela é burocrática, justamente porque ela tem como postulado a racionalização da vida social, a racionalização de certas funções, né? E essas funções agem como se fosse uma engrenagem. Por outro lado, ele fala sobre a questão da aliança entre Igreja e Estado na figura de Carlos Magno e a aliança, digamos assim, no século XIX da Igreja, até mesmo o ultramontanismo e etc. e tal. Só que existe uma questão. Por exemplo, quando nós pegamos as ideias políticas de Leão XIII e de muitos outros, esses aspectos subsidiários da Igreja e do Estado, né? Esses aspectos subsidiários do Estado, eles não se perdem, porque na verdade muito da inspiração da doutrina social católica é uma tentativa de restaurar uma velha ordem que estava sendo perdida. Claro que dentro dessa busca da velha ordem, enfim, existe uma tendência a um princípio de adaptação à modernidade, ainda que combatendo os seus aspectos nocivos. Então a Igreja jamais poderia se adequar aos princípios do liberalismo. Jamais. Seja no modelo de Estado liberal, que por definição é um Estado secularizado, e quando se fala de um Estado secularizado, implica dizer o quê? Implica dizer que esse Estado se coloca acima do plano espiritual. Ele mesmo se arroga um plano espiritual, só que é um plano espiritual secularizado, que é o plano do quê? Do Estado-nação, dos ritos nacionalistas, do culto cívico, ou aquilo que se chamaria posteriormente, segundo uma certa sociologia, a religião civil estatal, que na verdade é inspirado num autor como Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social. O Contrato Social fala dessa chamada religião civil, e essa religião civil inspirou muito os estados liberais. Por outro lado, nós temos a questão da Escola de Salamanca. É muito comum que muitos libertários se utilizem dessa escola
para dar credenciais, por assim dizer, né, católicas ao liberalismo. E na verdade, quando nós observamos muito desses autores, embora eles tenham elementos teóricos que possam falar sobre preços, salários, enfim, no entanto, existe um elemento distintivo, que é o seguinte: a economia não era separada da moral. A lógica de resultado econômico que nós encontramos nessa propensão dos libertários, e até mesmo do Ludwig von Mises, é considerada anátema pelos escolásticos de Salamanca. Não seria considerado cristão. Como muitas coisas, por exemplo, do Estado moderno, não são consideradas cristãs dentro da escola de Salamanca e de muitos outros autores espanhóis. Um deles diz respeito à questão do próprio conceito da soberania estatal. Nós sabemos que a soberania estatal, embora ela tenha um desenvolvimento longo na teoria medieval, no entanto, nós percebemos esse princípio moderno da soberania. Claro, nós temos Maquiavel, de alguma forma, mas também temos Jean Bodin, que escreveu os 6 livros da República, que fala dessa questão do princípio da soberania. E é interessante que, na Espanha do século XVI, Jean Bodin foi condenado justamente por isso, porque a única soberania legítima é a soberania de Deus. E depois a Igreja, e depois lá embaixo é o Estado. E por que isso? Porque a Igreja, com seus princípios, é um contrabalanço junto com as outras ordens sociais intermediárias. E se nós falarmos de Espanha e Portugal, principalmente, e não somente Espanha e Portugal, mas mesmo a Europa católica era um amálgama de instituições difusas, com poderes extremamente diluídos e que guardavam muito de certos aspectos do mundo medieval. E que a Igreja, através da doutrina social católica, de alguma forma tentou buscar, ainda que sem sucesso, justamente porque essa sociedade já estava desaparecendo. E evidentemente que muitas vezes a Igreja atribuiu certos papéis do Estado dentro da perspectiva de alguns vícios da sociedade liberal. E nós temos que entender que muitas vezes os liberais eles criam uma ideia que é falsa, historicamente falsa, né, de que basicamente é como se a ideia da ordem espontânea, que era pregada por Friedrich von Hayek, por exemplo, de que existe uma economia liberal, existe uma economia de mercado que surgiu espontaneamente, né, e que o Estado veio como subsídio mesmo, né, só como assim, um enfeite para depois se agigantar. Isso é uma ideia que, com o devido acatamento, é historicamente falsa. Nós temos justamente o contrário. A centralização estatal coexiste justamente com a unificação dos mercados. A fundação dos Estados nacionais, propriamente ditos, ou então pelo menos a lenta e gradual centralização do poder real, acompanha também com a uniformização também da economia. Então essa ideia do mercado espontâneo, né, o mercado que surge, e nós temos que nos adequar ao mercado espontâneo, isso aí é uma concepção falsa, porque na verdade esse mercado espontâneo, como também esse Estado cada vez mais centralizado, não somente diluiu, como também anulou aqueles organismos ou poderes intermediários que existiam na Idade Média. Então existe uma problemática na questão da economia de mercado. E que talvez a Igreja, percebendo isso, visse que talvez o contrabalanço de certos excessos da sociedade de mercado seriam também o papel do Estado. Ou seja, o papel do Estado como um elemento de equilíbrio do poder econômico. Mas mesmo assim também, claro que não somente o Estado, mas a própria Igreja também cumprindo o seu papel dentro dessa aliança com o Estado, no sentido também de equilibrar os fatores entre mercado, Estado, sociedade civil, famílias e etc. Vamos lá. Mas é evidente que quem quer que a esta altura esteja vamos dizer, aderindo a esta expectativa de acabar com a pobreza por meio da ação estatal é um idiota perfeito, seja ele bispo, cardeal, papa, qualquer, não interessa. Se tem uma coisa que está provada, é impossível. Quando, por exemplo, o socialismo paga um salário de fome para o sujeito, prometendo um futuro melhor, o futuro vai ficando cada vez pior. Se o capitalista faz a mesma coisa, na geração seguinte já tem uma vida melhor. Isso foi sempre assim. Isso é experiência histórica universal. Veja uma coisa, não é bem assim. Primeiramente, a Igreja Católica nunca pregou que para resolver os problemas da pobreza, necessariamente nós teríamos que recorrer ao Estado. Mas sim que o Estado, como elemento subsidiário da sociedade e da ordem social,
é um elemento necessário para conter os abusos dentro das relações de mercado. E esses abusos existem. Abusos relacionados às relações de trabalho, abusos relacionados às relações de contrato. Então, o Olavo parte do mito liberal clássico, que é o mito da ordem espontânea, e que o Estado surgiu como um elemento anômalo interventor, quando na verdade o Estado e o mercado eles são elementos coexistentes. Vejam que muitas da chamada expansão do poder estatal tem a ver com o quê? Com os aspectos de atomização da vida social e dentro de uma antropologia individualista que se arraigou nas próprias sociedades liberais. Então, por exemplo, Alexis Tocqueville, no seu livro A Democracia na América, ele falava muito sobre essa questão da mudança do paradigma de uma sociedade onde havia aristocracias, estamentos, ordens sociais, né? Ou então corpos intermediários, etc., de uma outra sociedade em que você tem uma legião de pessoas mais ou menos padronizadas no âmbito do individualismo, e dentro desse padrão de individualismo, cada um busca os seus próprios interesses. E que o cidadão ao lado é como se fosse um estranho. O que significa isso na prática? Significa que mesmo Tocqueville, que era um homem que defendia alguns postulados do liberalismo, percebeu nesse liberalismo um problema muito sério da atomização da vida social. O que significa atomização? É só você ir para uma cidade como São Paulo, em que cada um cuida da sua vida, quase ninguém reconhece a cara do outro, não reconhece nem a cara do vizinho. Mas algo que era muito estranho, por exemplo, a sociedade pré-liberal. Porque numa sociedade pré-liberal você conhecia a sua vizinhança, você conhecia os corpos pelos quais você participava. Os corpos, eu digo assim, são instituições, são entidades e tudo, e você tinha realmente uma relação muito intensa com essas pessoas. E isso sem prejuízo do fato de que as cidades eram relativamente pequenas, as comunidades eram pequenas, então todo mundo se conhecia. E todo mundo se solidarizava durante séculos, sobre várias formas associativas, seja classes sociais, seja estamentos, seja corporações de ofício, seja tudo. E o liberalismo dissolve todos esses arcabouços políticos para o quê? Para uma ideia de uma centralização do poder do Estado e de uma racionalização burocrática e impessoal do poder. É isso que parece que o Olavo não entende. E ele fala, não sei o quê, porque a sociedade liberal enriqueceu a população. Sim, ela enriqueceu a longo prazo. Mas ao mesmo tempo ela destruiu certos serviços de proteção social que antes existiam nas sociedades tradicionais e que foi preciso rearranjar, por assim dizer, se é que podemos dizer essa palavra, né? Novas formas de proteção social e que, detalhe, proteções estatais. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII e XIX. Você tem um processo lento e gradual de destruição da ordem campesina, da realidade camponesa, por conta dos enclosures, ou então por conta das inúmeras transformações sociais da Revolução Industrial, em que, mesmo que esse camponês saísse do campo para as cidades, e mesmo que fosse atrativo os salários nas fábricas, no entanto, as condições de trabalho eram extremamente desumanas, sob uma situação técnica que era desconhecida, por exemplo, numa sociedade tradicional. E não somente isso, essas pessoas iam para lugares que eram verdadeiras favelizações, digamos assim, e que não havia mais aqueles tipos de relações comunitárias que de fato protegiam esse indivíduo. Você poderia até receber um salário melhor, mas em contrapartida, se você estivesse doente, ou se você simplesmente parasse de trabalhar, você teria o risco simplesmente de morrer de fome. Por mais que a rentabilidade do campo, a rentabilidade, digamos, de uma sociedade agrária tradicional fosse menor do que a rentabilidade da indústria ou das cidades, no entanto, existia todo um arcabouço de proteção social que foi diluído a partir dessa revolução liberal. Isso quem fala, basicamente, foi um autor chamado Cal Polanyi, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Grande Transformação, e eu confesso que quando eu li esse livro, eu perdi qualquer ilusão do liberalismo. Porque ele revela, historicamente falando, a economia de mercado, longe de ser uma ordem espontânea, na verdade foi uma ordem idealizada, inclusive com o apoio do Estado. Mas vamos lá. Você começa mal, mas você progride. Se você pegar, vamos dizer, até os escravos que vieram da África adquiriram um padrão de vida infinitamente melhor, sob o capitalismo do que jamais poderiam ter na sua terra de origem. Quer dizer,
O capitalismo promete e cumpre, tá certo? Não é uma maravilha, mas é o que existe de melhor. Agora, em todo o campo da economia, você não vai encontrar uma coisa mais sensata do que a escola austríaca, com todo o seu desenvolvimento, desde o início, com o Baden-Württemberg até Norbert Rothbard e esse Hans Hermann Hoppe. Esse pessoal, no que diz respeito à economia, eles estão montados na razão. O problema é que, como o foco deles é a economia, eles extrapolam da economia para o resto. Então acabam achando que o liberalismo funciona em todas as esferas da sociedade, o que não é verdade. Na verdade, não funciona nem mesmo na esfera econômica. Eu serei justo em reconhecer que, evidentemente, existem contribuições dentro da escola liberal austríaca. Tá? Será injusto dizer que tudo é uma porcaria e tudo mais. Tá? Certos aspectos ou certas observações me parecem bastante pertinentes do ponto de vista da economia, mas pertinente do ponto estrito da economia. Mas vejam, mas quando eles saem desses aspectos meramente, eu não sei se a palavra seria circunstanciais, mas talvez aspectos estritamente técnicos, aspectos de observação, por assim dizer, empírica da economia, e quando eles abarcam algo mais além, como aspectos históricos, sociológicos e até mesmo morais e filosóficos, aí eles realmente caem numa degringolada terrível. No meu entender, talvez o melhor dos filósofos, por assim dizer, é o Friedrich von Hayek. O Friedrich von Hayek realmente talvez seja o mais elevado dos autores austríacos. Tá? Eu acho a ação humana, sinceramente, complicadíssimo do ponto de vista da doutrina católica, porque ela tem uma filosofia estritamente materialista do que diz respeito à economia. A praxeologia não tem nenhuma chance de se adequar à Igreja Católica, até porque existem certos componentes, como eu entender, bastante amorais com relação à filosofia do Ludwig von Mises, e que dirá então Murray Rothbard, que ele cita como queridinho, e na verdade Murray Rothbard é uma tremenda droga. Anatomia do Estado é uma porcaria de livro. É um livro ruim, é um livro cujo embasamento histórico é falso, porque é aquela história de que o Estado nasceu para usurpar, para roubar, não sei o que, isso aí não tem valor histórico algum. Não tem valor histórico algum, muito pelo contrário, o Estado surge junto com essa economia de mercado, pelo menos o Estado moderno, o Estado liberal e até mesmo o Estado monárquico, quando começa a destruir aquelas antigas autonomias municipais, as corporações de ofício. Não quer dizer que as corporações de ofício fossem uma maravilha, enfim, mas a dissolução desses organismos intermediários favorece de fato uma uniformização, não somente econômica, como também institucional, para que o livre mercado, de certa forma, progrida, né, da forma como nós entendemos hoje. Mas vamos lá. Porque toda a proposta mesmo da economia liberal é baseada na ideia da ação humana e da escolha livre. Quer dizer, o que determina, né, é a teoria deles do valor. Eles se contrapõem à teoria do Marx, que diz que o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir uma coisa. Eles dizem, não, o valor é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Tá certo? E o quanto elas estão dispostas a pagar depende de valores subjetivos que elas têm. Então, é claro que esses valores não podem ser estabelecidos, vamos dizer, pelo mesmo mecanismo do mercado, embora as decisões sejam livres. Tá certo? Então, você não pode dizer que um valor ele se torna positivo para certas pessoas porque ele é aprovado pelo mercado. Isso seria a mesma coisa que dizer que os valores só valem para fulano porque eles valem para os outros também. Isso seria uma coisa inteiramente absurda. Veja uma coisa interessante aqui. Ele fala da questão da escolha livre. É livre até certo ponto, mas não é totalmente livre. A gente não pode ignorar que no âmbito da sociologia e no âmbito das estruturas sociais, existem algumas entidades que podem, de alguma forma, como um instrumento, tentar remodelar comportamentos, costumes, hábitos, né? E inclusive também, dentro da sociedade de consumo, a questão própria da massificação da cultura. Isso é um elemento que nós percebemos mesmo nessa estrutura de mercado liberal. A propaganda como elemento de remodelador dos costumes, a indústria cultural como um elemento de destruição da cultura. Porque veja uma coisa interessante, eu posso falar da minha experiência. Por exemplo, nos anos 80, eu conheci pessoas de origem pobre, humilde, que viam, por exemplo, em certos valores daquilo que até o mesmo próprio Olavo e muitos hoje chamam de alta cultura, que eram bastante cultivados entre as classes baixas. Por exemplo, música clássica, música popular, música folclórica,
né? Certas tradições de raiz do Brasil que existiam antes, tradições históricas e religiosas, por exemplo, que eram muito fortes, pelo menos quando eu via em certas pessoas nos anos 80, quando eu era criança, quando eu era já um pré-adolescente. Quando observamos a expansão desse capitalismo na sua mentalidade estritamente consumista, por assim dizer, nós vemos a influência da mass media, a influência da propaganda, a influência de inúmeros aspectos, inúmeros estímulos que muitas vezes você nem percebe até inconscientemente, que te induzem a determinados tipos de produtos, como determinados tipos de gostos, como até mesmo como uma forma de remodelação de comportamentos sociais. Evidentemente que, claro, você pode se libertar a princípio disso, ou pelo menos você pode até se aliear se de repente você encontrar um certo caminho. Para mim, até certo ponto, a Igreja Católica ela é um certo caminho, ela é uma referência de uma tradição contra essa tentativa de massificação da cultura da sociedade. Mas não se pode negar que instituições sociais têm poder e têm influência. E influência inclusive nas almas, influência nas escolas, influência nos hábitos. Na minha época de infância, jamais idealizaríamos um sujeito como Felipe Neto influenciando crianças. Jamais idealizaríamos MC Pipoquinha. Mas essas pessoas existem por quê? Porque existe uma finalidade, não somente de remodelação de comportamentos. Claro que quem cria as teorias que remodelam comportamentos, evidentemente, não são necessariamente o grande capital ou a sociedade de consumo. Evidentemente que a sociedade de consumo também tem agentes ideológicos que podem usar até mesmo as estruturas do mercado, da mídia e do consumo para subverter a ordem social. Mas isso também foi um instrumento do próprio liberalismo do século XIX, que também, dentro dos seus devidos fins, subverteram a ordem social. Subverteram a ordem social do casamento. Vamos pensar, por exemplo, que o casamento no século XVIII, pelo menos nos países católicos, era um matrimônio sacramental e indissolúvel, né? E qualquer contrato nesse sentido, digamos assim, dentro do casamento, tinha que sujeitar dentro dessa concepção sagrada da família, sagrada inclusive do matrimônio. Pois bem, nós temos uma introdução da Revolução Liberal, que é o casamento civil. O casamento civil reduz a relação de família como um estrito contrato, como se fosse uma sociedade empresarial. E no âmbito da sociedade empresarial, você também tem o divórcio. E se o divórcio também é introduzido, isso significa o quê? Que a sociedade familiar pode ser diluída. Isso jamais seria imaginado numa sociedade pré-capitalista, numa sociedade pelo menos onde a catolicidade era bastante forte, o cristianismo era bastante forte, justamente porque as relações orgânicas da família eram fortes. Eu poderia dizer que as famílias tinham um caráter orgânico, né? Um caráter realmente indissolúvel. Era uma sociedade que permanecia por gerações até por séculos. E não somente a família, mas também entidades corporativas, entidades associativas, ordens religiosas e etc. Então vejam que, na verdade, quando nós falamos de liberdade dentro dos princípios liberais, nós temos que ter muito cuidado, porque, primeiro, é uma liberdade voluntarista, uma liberdade que já não tem mais o sentido da ordem, ou pelo menos a ordem é uma convenção social. O segundo ponto dessa liberdade do consumo, evidentemente que você pode ter uma certa margem de escolha, ou até uma margem ainda que aparente de liberdade, mas ela é só aparente, porque muitas pessoas, muitas vezes, não têm os critérios necessários para avaliar sobre isso. Até porque existe uma intoxicação ideológica, uma intoxicação da mass media, uma intoxicação da propaganda que tenta te induzir não somente a certos hábitos e certos valores, como destrói a cultura tradicional e tende a massificar sobre contravalores que na verdade não têm raiz alguma e que acabam sendo apenas objeto de consumo. Se hoje, por exemplo, nós temos, vamos pegar certos lugares ainda do interior do Brasil, onde há certas festividades religiosas e essas festividades católicas estão cada vez mais em vias de extinção. Vamos pegar, sei lá, uma festa do Divino. Uma festa do Divino foi uma festa católica no Brasil colonial, no Brasil imperial, inclusive, que era uma festa de todo o Brasil. E hoje só tem, sei lá, no interior do Maranhão, digamos assim.
e que essa festa existe desde a Idade Média portuguesa, desde a época da Santa Rainha Isabel de Portugal. É o que dizem, que a festa do Divino Espírito Santo foi criada em Portugal e que os africanos, as pessoas de origem índia, adquiriram aquilo ali como uma tradição cultural própria do Brasil. Aí você percebe que todos aqueles elementos que guardavam a cultura tradicional, a igreja, um pai de família, um avôzinho lá e tudo mais, estão morrendo. E a própria Igreja Católica perde o prestígio também. Por inúmeras razões também, que, claro, não podemos negar certas culpas da própria Igreja, mas também, claro, existem alguns agentes sociais que ocupam esse espaço que a Igreja até outrora tinha em relação à vida das pessoas. Aí você tem a mídia cultural, você tem uma televisão, você tem internet, você tem inúmeros mecanismos de comunicação que subvertem todo o aspecto da cultura e que se tornam, inclusive, elementos de referência para a cultura. São elementos substitutivos, só que eles pregam o quê? Uma efemeridade. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa que aprecie uma boa música, que aprecie uma boa literatura, que aprecie coisas que são realmente perenes. Por quê? Porque já existe uma convencionalidade dentro dessa cultura de mercado, dessa cultura até mesmo estatal, de tratar tudo como no âmbito da efemeridade. Ou seja, nós vivemos a cultura do efêmero. A cultura, como já dizia o Papa Francisco, do descartável. Tudo se descarta conforme nossos gostos e aptidões. Você tem um mundo de opções em que te oferecem satisfações de todos os níveis, mas ao mesmo tempo você não se apega a nada. Basicamente isso. Então, a esfera dos valores tem que ser acessível a uma discussão objetiva que escapa totalmente do controle do mercado. Então, é difícil fazer os liberais e libertários entenderem isso. Quer dizer, o mercado é livre, as decisões são livres, tá certo? Mas os valores não dependem do mercado. Ao contrário, eles moldam o mercado, né? Na prática, não é o que acontece. Na verdade, o mercado pode moldar valores, pode instrumentalizar hábitos. Digamos, você tem uma sociedade, sei lá, europeia tradicional, uma sociedade como a brasileira, né, em que, por um lado, você tem hábitos arraigados, hábitos tradicionais e até alimentares arraigados, e você percebe que, de repente, há uma propaganda, sei lá, de um fast food. Veja, eu não estou condenando aqui se alguém gosta de comer fast food ou não, mas existe uma relação desigual entre os quais o mercado tenta, de alguma forma, te impor ou te induzir a certos tipos de modelos comportamentais. Se existe uma sociedade que é a sociedade do consumo e da massificação, chama-se Estados Unidos da América. É por isso que nos Estados Unidos da América nós não vemos, por exemplo, algo como hábitos alimentares próprios dos Estados Unidos. Se existem, são bastante pobres, se comparados, por exemplo, os hábitos alimentares dos italianos, dos espanhóis, dos portugueses e até mesmo dos brasileiros. Parece que os americanos só comem fast food. E isso, claro, implica o quê? Certos condicionamentos sociais, como nós vamos que avaliar aqui. Condicionamento basicamente não é determinismo, né? Condicionar não é determinar, é impor condições ou estabelecer condições. Evidentemente que você não é obrigado a aceitá-los, mas como eles têm uma certa força institucional e ideológica, é difícil você enfrentar isso. Como é difícil você enfrentar certas bandeiras que hoje até subvertem o conceito da família. Porque hoje em dia nós temos dificuldade, nós pais de família, nós pessoas cristãs, temos dificuldade de enfrentar certos hábitos relacionados à moral sexual, ou pelo menos à subversão da família, ou certas ideologias que tocam no âmbito da moralidade cristã. Porque a institucionalidade cristã está cada vez mais fragilizada, a tradição está fragilizada, e ao mesmo tempo, né, os contravalores revolucionários de subversão, seja da esquerda, enfim, seja de muitos ideólogos, têm inclusive o aval e o apoio desse mercado. E alguém vai dizer que Netflix e todas essas porcarias aí não tem poder de influência na sua cabeça? Com certeza tem, e muita. Então, isso é um dos muitos pontos que tem que ser revisto, que tem que ser repensado. E quando a gente vê essa intelectualidade católica, hoje em dia, sobretudo, depois tão traumatizado com o Concílio Vaticano II, né,
eles parecem que não têm mais aquela flexibilidade intelectual para examinar as coisas como são. Então o pessoal conciliar, então nem precisa falar, porque isso é um bando de vigaristas. E os outros estão traumatizados e revoltados e chocados, então não conseguem ter liberdade para pensar, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte: olha, se o Vaticano inteiro se vender, se o clero inteiro se vender, isso não modifica absolutamente nada no que Cristo falou. Tá certo? Além disso, essa modificação é subjetiva, quer dizer, a modificação acontece dentro de um grupo humano, tá certo? E não na estrutura da realidade. A realidade não mudou, a estrutura da realidade permanece a mesma. Tá certo? E a estrutura da realidade o que é? É o Logos, são as leis eternas, isso aí não vai mudar absolutamente nada. Então não é para se espantar muito, não. Nem com a crise da igreja, as pessoas já saem desmaiando, né? Se decepciona com o Papa, então, meu mundo caiu. Falei, mas esse é o primeiro Papa idiota que aparece na história, meu Deus do céu, já tem tantos, né? E além disso, é o seguinte: você tem, vamos dizer, a santidade do cargo não é afetada pela estupidez que está lá dentro. Veja uma coisa, até agora eu quero entender como, de alguma forma, os católicos poderiam ter um enfrentamento com um liberalismo econômico que é caudatário do liberalismo político, que é caudatário do liberalismo em todas as esferas da cultura. Por quê? Porque a lógica do liberalismo é uma lógica dissociada do plano moral e que tem como resultado estrito o apelo basicamente econômico. Então veja uma coisa: se MC Pipoquinha é lucrativo, e nós temos que entender que a MC Pipoquinha é lucrativa porque existe um estado de degeneração cultural da sociedade, então nós temos que entender que, segundo a lógica liberal, é válido você vender mercadoria. Todos são livres para vender mercadoria, entre os quais a MC Pipoquinha. Então existe de fato um processo de coisificação das coisas. De alguma forma existe sim um processo de descarte e de coisificação, em que nós temos aquelas pessoas que são efêmeras, que são viciadas em efemeridade, como se tudo fosse apenas um objeto descartável. Isso se aplica à moralidade, se aplica à religião, se aplica a gostos musicais, se aplica às artes, etc. Ou seja, não temos mais a ideia da continuidade e não temos mais a ideia da transcendência. E aqui nós temos a armadilha do liberalismo econômico. A armadilha do liberalismo econômico como a armadilha do próprio progresso que o liberalismo econômico promete. E que a igreja não tem que se adequar de jeito nenhum. Porque o problema do liberalismo não é a pobreza. O problema do liberalismo é a riqueza. A riqueza também traz problemas. A riqueza também traz visões erradas da vida. Porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando, se matando de trabalhar para ter um bocado de quinquilharia, bem de consumo, não sei o que, melhoria de vida. Tudo bem, melhoria de vida até que é necessário ter melhoria de vida, mas não pode se transformar isso como centro. Porque nós não vamos viver muito tempo. Mas é essa ideologia efêmera que existe no liberalismo. Em todos os liberalismos. Não existe essa história de sou liberal na economia e conservador nos costumes. Tá, você é liberal na economia, você pode ser aquele puritano conservador, porque muitos desses liberais na economia e conservadores nos costumes, ou tem uma linha meio neoconservadora, como do Olavo, e o Olavo é muito confuso nisso, porque ele pregava abertamente essa ideologia neoconservadora, mas por outro lado ele assinava cheque em branco também para os chamados tradicionalistas esotéricos, do René Guénon, do Júlio Zévola, enfim, é um samba do crioulo doido. Mas por outro lado você tem esse liberalismo de matriz protestante e puritana, que parte daquela ideia de que ser conservador nos costumes é ter aquele regramento típico que nós vemos, por exemplo, na literatura do Max Weber, da ética protestante do espírito do capitalismo. Que você pode conciliar, digamos, uma moralidade puritana, mas ao mesmo tempo você é um revolucionário econômico em todo o resto. Vejam o desastre da Revolução Econômica Liberal no Brasil mesmo. Ou seja, de que a perspectiva de direcionar toda a nossa vida ao aspecto estritamente econômico empobreceu a vida social de uma forma absurda. Empobreceu a vida espiritual de um povo. O Brasil é um exemplo clássico disso. Um exemplo clássico de como a prosperidade econômica nos emburreceu. Veja, por exemplo, as nossas cidades. As nossas cidades são cada vez mais feias, porque elas obedecem realmente a uma lógica de mercado, quando não é uma lógica estatal. Em que ponto é a lógica de mercado? A lógica da utilidade econômica,
Você vê um prédio velho, antigo e tal, de mais de 100 anos, você demole aquele prédio para botar, sei lá, um grotão, uma coisa meio soviética lá, porque é mais barato fazer isso, porque é menos custoso, né? Porque é útil. Eu me lembro muito bem que teve um sujeito que eu particularmente deploro, porque ele é um homem cheio de falsidades ideológicas, que é aquele sujeito chamado Rafael Haid, eu não sei qual é o sobrenome dele, que se identifica como ideias radicais. Tem uma vez que ele falou sobre a cidade da República de Veneza, né? A cidade de Veneza. E ele falou assim: a cidade de Veneza é bonita, mas não tem utilidade alguma. Seria melhor que demolisse tudo e colocasse um shopping center. Parece que ele falou isso, não me lembro aonde ele falou, mas parece que ele falou mais ou menos isso. Aí você vê a completa idiotia de um homem que não conhece a história, do que a República de Veneza representou, e aquela beleza artística que há, por exemplo, nos monumentos, numa memória histórica da Itália. Se o capitalismo liberal fosse aplicado ipsiliteris, da forma como o Olavo está falando, em países como Portugal, como Espanha, e já deve estar sendo aplicado de alguma forma, né? O nível de decadência é total na Espanha, principalmente, até mais do que propriamente em Portugal ou na Itália. Se fosse aplicado em todos os aspectos da vida social, nós teríamos aqueles arranha-céus feiosos da Arábia Saudita e demoliríamos todo o nosso patrimônio arquitetônico histórico, como de fato aconteceu no Brasil. O Brasil tem cidades feias e inóspitas obedecendo a uma lógica de mercado. Não é uma lógica estatal, é uma lógica de mercado. Vá para São Paulo lá e você vê aquelas arquiteturas feias, arranha-céus e tudo, vai querer imitar os Estados Unidos e tudo. Os Estados Unidos nem se falam, né? Enfim. Mas é isso. Vamos lá. E as besteiras que ele fizesse seriam apagadas com o tempo. Tá? Então não é para se impressionar muito com isso, não. Agora, também você não pode esquecer, a igreja surgiu em circunstâncias absolutamente miseráveis. Tá certo? E se a igreja está em crise, fala, ela está tão ruim quanto estava no século I, falou, não estava, né? Agora ninguém. Né? Aquele tempo todo mundo era jogar os leões. Né? Hoje em dia, né, no Ocidente não acontece, as pessoas falam mal da gente, boicotam, mas não nos jogam os leões ainda, porque vocês estão chorando. Né? Então isso aí é tudo, como é que é, hipersensibilidade. Então, nós só podemos fazer face a esta cultura moderna se aparecer não em escala nacional, a escala internacional, quer dizer, uma intelectualidade cristã muito mais forte do que tem hoje. Ou seja, eu não sei como é que se pode criar uma intelectualidade cristã dentro de uma mentalidade liberal, e mesmo liberal econômica. A igreja aderir ao liberalismo é simplesmente renunciar a todos os seus postulados morais e éticos sobre a economia. E crer, basicamente, que a economia tem que estar sujeita à moral e tem que estar sujeita a outros âmbitos da vida social que não podem ser somente vender, comprar, comer, beber do bom do melhor. Então vejam, meus amigos, é isso. Eu não entendo muito bem onde o Olavo quer chegar. Porque por um lado ele critica a intelectualidade católica por conta de um aspecto estritamente, aparentemente liberal do Concílio Vaticano II, mas ele não percebe basicamente que o liberalismo econômico também tem seus males. E que o liberalismo econômico é indissociável da ideologia liberal como um todo. Porque é produto da ideologia liberal. Veja, nós temos que entender uma coisa. Há certos autores que, a despeito da essência dos erros, os erros liberais, os erros socialistas, não quer dizer que esses liberais e socialistas não tenham boas sacadas. Por exemplo, um livro que me marcou profundamente foi O Caminho da Servidão, do Friedrich von Hayek. E me marcou, em parte, porque eu já tive uma certa tendência ao liberalismo, esse liberalismo conservador, digamos assim, e até um certo grau de neoconservadorismo, e graças a Deus me libertei, porque isso é uma falácia total. Mas, por outro lado, não se pode negar que Hayek, embora tendo problemas com relação a essa ideologia liberal, no entanto, quando ele faz uma crítica à economia planificada do tipo soviético e até mesmo do tipo nazista, e quando ele pega a questão da economia planejada, ele faz uma crítica justamente à Alemanha nazista, porque a Alemanha nazista criou uma economia em que todos os elementos dos agentes econômicos convergiam para a finalidade última do Estado, e a finalidade última do Estado é criar de fato uma verdadeira engrenagem de guerra de Estado,
criaram um exército, enfim, uma coisa horrorosa, criaram também campos de concentração, enfim, um sistema totalitário de fato. Ele mostra de fato o desastre que é a centralização econômica na mão do Estado. O que não quer dizer que nós apoiemos certos postulados liberais que também são errôneos. Até mesmo um autor como Karl Marx tem coisas a nos ensinar. Eu, por exemplo, li uma obra do Marx que eu achei muito boa, diga-se de passagem, que é A Luta de Classes na França, que ele fala da Revolução de 1848. Que ele analisa as estruturas sociais, etc. Mas eu acho que o grande problema do Marx é ter sido marxista, porque se ele não fosse marxista, ele seria muito melhor escritor do que ele já era. Não? Mas sempre tem algo a nos dizer. Sempre tem algo a nos falar. Mesmo com os erros essenciais das suas ideologias. Até um homem como Olavo, que era um homem confuso, prolixo, um homem que diz que criou uma filosofia, mas não criou absolutamente nada, era um panfletário basicamente, um crítico cultural interessante em alguns pontos, um homem que teve o seu papel como crítico cultural, né, de certos aspectos do Brasil, mas em compensação um homem muitas vezes que tinha grandes problemas no âmbito da sua própria moralidade, da sua própria honestidade, digamos assim, e ao mesmo tempo também tinha inúmeras limitações. Tá? Mesmo o Olavo tem alguma coisa a dizer. Enfim. Então, meus amigos, eu deixo aqui o meu comentário. E eu penso que o Olavo de Carvalho, não sei se ele entendeu muito mal a doutrina social católica, ou como ele tem essa tendência de querer politizar, né, o discurso religioso, como de fato aconteceu com os olavetes, e justamente porque eles têm uma tendência neoconservadora. E qual é o problema do neoconservadorismo? O neoconservadorismo tenta politizar todos os aspectos da cultura em defesa da democracia liberal e também do americanismo. Então foi por isso que eu vejo essa crítica completamente estapafúrdia que ele faz à doutrina social da igreja. E eu poderia até acrescentar mais. Eu me lembro muitas vezes que quando eu escrevi no Mídia Sem Máscara, eu percebi, depois de muito tempo, o quanto eu estava contaminado por uma ideologia. Que é, no caso, a ideologia do neoconservadorismo. Essa ideia de que tem que expandir democracia no mundo, ideologia democrática para todo mundo. Vamos esquecer essas tradições, todas as tradições que não se adequam à democracia e ao capitalismo, ao chamado capitalismo democrático, enfim, esse tipo de ideologia. E detalhe, é interessante que o neoconservadorismo enquanto ideologia liberal democrática não é muito diferente dos capitalistas democráticos liberais de esquerda, por exemplo. Nós temos que ignorar as tradições que não sejam adequáveis ao americanismo. Mas eu digo, essa fórmula foi uma fórmula para o desastre, foi uma fórmula que arruinou inclusive a política externa norte-americana. Vídeo o caso da guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, foi tudo inspiração o quê? Neoconservadora. E veja que o Mídia Sem Máscara escreveu o quê? Na guerra do Iraque tinha que invadir o Iraque, destruir o Saddam Hussein, implantar a democracia. E o que aconteceu hoje? O país está em caos. Quiseram implantar, entre aspas, a democracia na Líbia, é o caos. Quiseram implantar, sei lá o que no Afeganistão, é o caos. Basicamente é o que? O produto de uma ideologia que motiva muitas vezes erros políticos gravíssimos que acabam inclusive colocando em jogo a vida de milhões de pessoas, como de fato a desgraça que hoje é o Oriente Médio, por conta dessa política que o Olavo muitas vezes defendeu e que eu, de certa forma, cheguei a acreditar, mas que graças a Deus eu me libertei. Então, meus amigos, um grande abraço.